Muito bem, vamos então aqui a um assunto, como eu disse, movimentou o final de semana, especialmente o domingo, né, no caso. O presidente Jair Bolsonaro foi até o Palácio do Planalto para saudar manifestantes que faziam ato em sua defesa. De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal, 5.000 apoiadores participaram da manifestação e alguns gritavam palavras de ordem, como "Fora Maia", né, em referência ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e fizeram críticas também a algumas interferências recentes no Supremo Tribunal Federal em decisões do presidente. Bolsonaro ficou a maior parte do tempo no topo da rampa do Palácio, junto da filha Laura, de 9 anos. Ele não foi à grade do Planalto, mas liberou a entrada de alguns participantes do ato que subiram a rampa e estenderam uma bandeira do Brasil. Em transmissão pelas redes sociais, Bolsonaro reforçou que o ato era espontâneo e disse que o povo, assim como o governo federal, chegou ao limite. Vamos então acompanhar a fala do presidente? Como eu tenho dito, né? O Poder Executivo está unido. Só propósito: tirar o Brasil da situação que se encontra. E vocês sabem que o povo está conosco, as Forças Armadas ao lado da lei, da ordem, da democracia e da liberdade também estão ao nosso lado, e Deus acima de tudo. Vamos tocar o barco. Peço a Deus que não temos problema essa semana, porque chegamos no limite, não tem mais conversa, ok? Daqui para frente, não só exigiremos, faremos cumprir a Constituição. Bom, e hoje o presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais para questionar o ataque de manifestantes à equipe do jornal O Estado de São Paulo nesse ato em Brasília. O mandatário ponderou que não viu a violência ao fotógrafo Dida Sampaio e a outros integrantes da equipe de reportagem, mas ressaltou que se houve agressão, os responsáveis devem ser infiltrados que merecem punição. Hoje, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu ao Ministério Público do Distrito Federal que apure as agressões aos profissionais de imprensa. Vou começar então com você, Zé Maria Trindade. Temos aqui alguns pontos, né? Inicialmente, a manifestação em si e as pautas que foram levadas a ela, e depois essa frase do presidente Jair Bolsonaro de que chegou ao limite diante de algumas situações, e vocês já de alguma forma esbarraram nelas em comentários anteriores, para até a gente amarrar aqui esse nosso assunto com o lamentável episódio de agressão a jornalistas que estavam acompanhando, cobrindo, fazendo ali o seu dever de ofício, né? Ô Silvio, olha, primeiro, foi uma manifestação diferente, que desafia as normas do Ministério da Saúde e dos decretos, né, determinações daqui do governo do Distrito Federal que impede manifestação. Já houve prisões aqui de pessoas que fizeram festas e houve uma reunião pesada. Em segundo lugar, a Praça dos Três Poderes é proibida para manifestações e eles chegaram até a Praça dos Três Poderes e se aglomeraram. Uma imagem muito bonita, viu? Muita gente com verde, amarelo, uma grande bandeira na rampa, na famosa rampa do Palácio do Planalto, aquela rampa em que Collor de Mello usava para subir na segunda-feira e descer na sexta-feira, fazer uma solenidade com convidados e tal, né? E ali ele foi sabendo quem estava na praça e quais eram as faixas que estavam por lá. E aí eu li, né? Intervenção militar com Bolsonaro, fora Maia, Supremo, Congresso, contra o Supremo, contra o Congresso e outras faixas lá com pedidos tipo soldado especial e tal. O presidente foi para o Palácio do Planalto, que é o local de despacho. Ele mora no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial, né, com a família. E ali vários deputados federais, aliados do presidente Bolsonaro, se aglomeraram. E realmente ele fica emocionado quando vê essa manifestação, que é uma manifestação muito forte, uma manifestação de apoio emocional, e ele fica ali emocionado e não se contém. Aí ele desceu, cumprimentou pessoas com a filha Laura, né, dado as mãos e tal, e um garoto furou o cerco, subiu a rampa, né? Então há ali primeiro a manifestação, aglomerado. Primeiro ponto, discutível ou não, o presidente não é a primeira vez e já ele é assim, pronto, não há o que discutir. Ele não quer usar máscara e não quer fazer o distanciamento social, é uma decisão dele. Pois bem, o segundo ponto a fala também foi ao vivo, foi uma live, né? Num contexto muito complicado emocionalmente, ali diante de uma plateia,
E ele dizendo, ele comprou ao mesmo tempo briga com 3 pilares importantes. O Supremo, quando ele disse que não tem paciência e que acabou a paciência, chegou no limite. O Congresso, quando ele diz que, quando ele apoia as manifestações, e ele está em claro desentendimento com o Congresso Nacional e com os militares. Antes da reunião de domingo, ele esteve em reunião com as cúpulas militares, o pessoal da ativa, né? Não é pessoal aposentado, não. E ele saiu de lá dando a impressão de que os militares o apoiam no caso aí de uma quebra constitucional. E aí o que aconteceu? O ministro da Defesa, Luiz Fernando Azevedo e Lima, disse claramente em nota de que apoia e é leal à Constituição e à democracia, às leis, não exatamente ao presidente Jair Bolsonaro. Ele foi obrigado a emitir essa nota diante da citação clara do presidente Jair Bolsonaro. O presidente do Supremo, Dias Toffoli, não reagiu, porque entendeu ali que o momento é de divisão do próprio Supremo. E os deputados, líderes dos partidos, todos reagiram. Já tem até eu acho que já tem até pronto o texto, porque não é a primeira vez que o presidente participa de manifestação assim. Então, são esses contextos. Sobre a agressão aos profissionais, nem se discute. Não houve apoio do presidente Jair Bolsonaro. Não é isso. Não é isso. Mas o presidente tem que protestar porque, Silvia, é muito cruel. A atividade do jornalista, ela não é um mero exercício do voyeurismo pessoal ou da vontade de estar ali, mas é em nome da população, os olhos e ouvidos da população ali num determinado local. E até porque os profissionais que estão ali no campo de batalha não são donos dos veículos de comunicação. Nós aqui na Jovem Pan já sofremos esse tipo de reação dos petistas aí em São Paulo e aqui na Praça dos Três Poderes. Então, dói, né? É muito ruim esse tipo de reação. E o Dida San, a gente chama carinhosamente o Dida San, o Dida Sampaio, é um profissional de primeira linha, conhecido. O Augusto já trabalhou com o Augusto, é uma pessoa conhecida, um querido, Dida Sampaio, e mais 2 profissionais que foram agredidos. Então, houve mesmo agressão, mas não houve ali incentivo e nem apoio do presidente Jair Bolsonaro. É só dizer para a tropa de que os profissionais não têm nada a ver com essas guerras políticas, né? Não pode acontecer isso. Quero então retomar aqui, meu caro Augusto Nunes, o assunto que a gente tratava agora há pouco, assunto de suma importância. O final de semana, o domingo, foi marcado por uma manifestação em frente ao Palácio do Planalto, na qual, segundo a Polícia Militar do Distrito Federal, 5.000 pessoas se reuniram ali para apoiar o presidente Jair Bolsonaro. Ocorre que, durante essa manifestação, como aconteceu já em outras no passado também, surgem algumas pautas até antidemocráticas, como o fechamento do Congresso Nacional, fechamento do Supremo Tribunal Federal, e algumas pessoas que o presidente classificou nesta segunda-feira como infiltrados, exorbitaram ali e acabaram de forma lamentável agredindo jornalistas que estavam desempenhando a sua função de cobrir, de acompanhar aquela manifestação. Bom, o Zé até registrou que esse é o jeito do Bolsonaro, né? Mas algumas correções ele tem de fazer nesse estilo para que o Brasil se sinta mais tranquilo. Eu estava vendo hoje, fiquei comovido com isso, vendo imagens da retomada gradual, né, da vida como ela é nos países europeus. Mostraram cenas de Portugal, da Espanha e principalmente da Itália. Cenas emocionantes. Agora, e isso aí mostra que as coisas vão passar, né? Que esse pesadelo acaba, né? Nós somos os europeus amanhã. Eles são a gente, nós somos os europeus ontem e seremos amanhã. Por quê? Nós ainda estamos com números mais elevados, medindo a curva da pandemia. Daqui a pouco nós estaremos repetindo reprisando essas cenas aqui. E esse momento não está longe. Agora, as restrições são abrandadas e não extintas. Então, por que não usar a máscara de proteção que será exigida de todas as pessoas? Nós precisamos retomar o trabalho.
né? Eu tenho defendido a mesma posição do presidente reiteradamente. Agora, tem que ter cuidado. Você não pode ter concentração. Não há nada disso nesses países que estão voltando à vida normal. O importante é o trabalho. Agora, nenhum sacrifício para quem aguenta essa quarentena interminável, botar uma máscara e evitar concentrações. Agora, para que concentração? Nós queremos acabar com esse isolamento radical. Mas em troca disso, se o preço a pagar for usar máscara e evitar concentração, está de bom tamanho. Está ótimo. Então o presidente não deve fazer isso. De jeito nenhum. Não custava nada. Ele não vá ao Palácio do Planalto, que é para despachos, como lembrou o Zé, aos domingos. Não precisa. Tá? Recomende ao pessoal que não faça concentração. Tá? Concentração é uma coisa. Querer acabar com a quarentena é uma coisa. Voltar a fazer concentração imediatamente é outra. Bem diferente. Mas pode infectar uma pessoa, pode ser infectado. Para quê? Para quê? Agora vamos lá. Nessas concentrações, também o Zé lembrou muito bem, o presidente se emociona. É por isso mesmo que ele deve dosá-las e não fazer com tanta frequência. Porque aí é que ele se entusiasma e diz o que não deve dizer. Ele deveria, né, em vez de falar do Exército, então o Exército é profissional. O Exército cumpre as suas atribuições constitucionais. Acabou o general de cap desse tamanho querendo dar um golpe. Isso aí é coisa do passado. Em vez de falar disso, ele poderia fazer discursos que focassem coisas mais relevantes e que trouxessem informações mais importantes, né? Ele deveria, por exemplo, falar para a multidão para se conter, devia dizer que aquela palavra de ordem, intervenção militar, ele não encampa, porque ele já disse isso, que não encampa. O governo tem um ex-capitão, tem militares em vários postos, precisa do Exército no lugar de quem? Do Supremo e do Congresso? Não é por aí. Nós temos de trocar o Congresso no voto e temos de melhorar o Supremo com indicações, mas não fechar. Essas instituições são necessárias. As pessoas que estão lá que não merecem confiança, várias delas, né? Talvez a maioria, mas a instituição tem de permanecer. Mas o Getúlio Vargas se emocionava nas manifestações de 1º de maio, que ele discursava no estádio de São Januário, lá do Vasco, do Rio de Janeiro, e eram concentrações muito grandes e o Maracanã não existia, era o maior estádio do Rio. Justamente por isso ele fazia um discurso escrito. O presidente da República não pode falar de improviso com tanta frequência. Então é o jeito dele, modifica o jeito. E ele deveria sim, né, senão ele deve cobrar da assessoria que não informou, do esquema de segurança. Ele tinha de mandar parar a agressão a profissionais que estão trabalhando. Isso é uma selvageria que eu nunca admiti. Vocês sabem, vocês que me acompanham aqui, que eu não tenho nada de corporativista. Eu faço críticas a jornais, jornalistas, né? Eu discordo deles, da postura deles com frequência. Agora, agredir um profissional que está trabalhando, e houve sim, eu vi fotos, né? Podem ser falsas algumas cenas de agressão, mas claro que houve agressões reais. Então o presidente deveria sim dizer que ele não concorda com aquilo, em vez de dizer que a Globo faz um trabalho ruim. Do caso, era um fotógrafo do Estadão, um cinegrafista, né? O Duda é um craque, e boa gente, boa pessoa, bom profissional, mas fosse quem fosse, eu seria veementemente contra, porque, repito,
um repórter, um jornalista, no caso, qualquer profissional, ser agredido pela multidão, que pode resultar em coisas muito mais graves, por estar trabalhando e porque os manifestantes não gostam da imprensa de modo geral, e aí escolhem uma pessoa para ser o alvo do descontentamento, isso aí é péssimo, mostra um grau de primitivismo muito grande e faz o pessoal ficar parecido com o PT, que agrediu profissionais da Jovem Pan, já a manifestação de esquerdista, Jovem Pan é alvejada com frequência, e aí? Então nós vamos tolerar isso aí também. Não fiquem parecidos com o PT. Não façam o que o PT faz. Isso precisa acabar. Eu acho que isso está acontecendo, só eu não vi em manifestações anteriores, eu não vi nem black bloc, nem agressão. Manifestações da direita, chamemos assim. É a manifestação de esquerdista que tem black bloc e agressão. Não fiquem parecidos com eles.